Daí, pessoal, mais uma resolução. Um piloto de avião decola da cidade A, devendo alcançar a cidade B, ao norte de A, distante 600 km. Porém, um tempo após a decolagem, o piloto notou que, por engano, tinha tomado o rumo oeste. Ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 150 graus à direita, num ponto conforme mostra a figura. Assim, a distância em quilômetros que o avião voou, partindo de A até chegar a B, é... Bom, na realidade, nessa questão aí, né, eu não tenho... Ele cita, né, a figura, mas não mostra a figura. Mas o fato de não ter a figura não impede a resolução, né? Eu consigo, a partir de elementos aí do enunciado, construir a figura, né? Fazer o esboço dessa figura e também finalizar a resolução do exercício. Então, justamente é isso que eu vou fazer, né? Vou começar, então, estabelecendo aí o esboço do desenho. Então, aqui eu tenho uma cidade A, nesse ponto aqui, e eu devo voar para o norte, para uma cidade B que tem uma distância de 600 km. Então, olha só, o norte, né, fica assim convencionado, né, para a direita. Então, eu vou colocar, aliás, para cima, né? Então, eu tenho assim, ó, norte, sul, oeste e leste, né? Então, se a cidade está ao norte, eu vou posicionar então aqui a cidade B. E a distância de A até B é de 600 km. Então, isso eu estou retirando do enunciado. Bom, mas aí o piloto ele se enganou e em vez de tomar um percurso para o norte, ele toma para o oeste, né? Então ele vai para a tua esquerda aí, né? Então ele vai seguir para cá, ó. Então ele segue esse sentido, ele vem para a esquerda. E aí chega um determinado ponto, ele percebe que se enganou, né, que está indo no rumo errado. E aí então ele corrige, girando para a direita 150 graus. Então, se ele está vindo para cá, à direita, ele vai fazer um giro para a direita, ele vai fazer isso aqui. Claro, logicamente, para quê? Para voltar, né, e atingir aqui a cidade B. Então ele vai girar aí 150 graus. Então essa linha aqui pontilhada que eu vou estabelecer, ó, seria um giro de 90 graus. Então se o piloto sobe aqui, ó, se ele faz esse, vem para cá e sobe, ele está fazendo um giro de 90 graus. Como ele tem que fazer um giro de 150 graus, ele precisa, além dessa linha, ainda avançar 60 graus. Então vou corrigir aqui, ó. Agora o avião vai tomar a rota certa até B. E se aqui foi feito um giro de 90 graus, olha só, se aqui, ó, tem 90 graus, significa que para fazer um giro de 150, isso aqui, esse ângulo vale 60. Então, olha só, ele girou isso aqui, ó, veio e fez essa volta para cá, ó. Então, ele girou 90 com mais 60, 150, fechou. E isso faz com que esse ângulo interno aqui, ó, resulte em 30 graus. Então, aí, essa é a figura que eu preciso para fazer o problema. Aí ele pergunta qual é a distância em quilômetros que o avião voou. Bom, o avião voou essa distância aqui de baixo, que eu vou chamar de x, e voou essa distância aqui de cima, ó, que eu vou chamar de y. Eu vou refazer o desenho aqui menor e mais limpo, né? Tá meio poluído aí. Então assim, ó. Cidade B, cidade A, e aqui 30 graus. E aqui 600 quilômetros. Distância x, distância y.
Então, como que eu posso definir esse x? Bom, esse x, ele é, na realidade, o que? Ele é um cateto adjacente ao ângulo de 30, né? Que é o ângulo que eu estou tomando como referência. E o que eu conheço nesse desenho aí é o 600, que é o cateto oposto a 30. E quem trabalha cateto adjacente e cateto oposto é o seno. Então, eu vou fazer aqui seno de 30 graus, que é o ângulo de referência. Cateto oposto. Aliás, não é seno coisa nenhuma, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é cateto adjacente, cateto oposto é tangente. Tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 da tabela de arcos notáveis. Cateto oposto, ele está me dando aqui, ó, 600. E cateto adjacente, eu não sei, é o x. Vou multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes x é igual a 3 vezes 600. Eu podia não multiplicar, já vou multiplicar 3 vezes 600, 1.800. Aí x é igual a 1.800. Divide por raiz de 3. Racionaliza multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Aí eu tenho 1.800 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. 1.800 por 3 dá 600. E o x finaliza com 600 raiz de 3. Tá aí o valor do x. O valor do y. Bom, o y na figura para mim é hipotenusa. E o valor que eu conheço, né? Vou usar novamente o 600, né, para garantir. 600 é o cateto oposto. Quem trabalha hipotenusa e cateto oposto, agora sim, né? Aqui é seno. Então, seno do 30 graus foi o ângulo que eu usei como referência. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2. Lá da tabela de arcos notáveis. 1/2 é igual a cateto oposto 600. Divide pela hipotenusa, que é y. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes y é y. 2 vezes 600, 1.200. Então, aí são 1.200 quilômetros, né? E aqui também quilômetros. Como ele pergunta a distância que o avião voou de A até B, o que o avião voou? O avião voou este percurso aqui, ó, até o ponto da manobra, né? E aí manobrou e retornou até B. Então, na verdade, o que ele quer, o percurso, é x mais y. E aí x mais y é 600 raiz de 3 mais 1.200. Coloco aí o 600 em evidência, né? Dá para perceber pelas alternativas que ele está usando esse recurso aí. Então, colocando os 600 em evidência, me sobra aqui raiz de 3 mais 2. Prova real. 600 vezes raiz de 3 dá 600 raiz de 3. Ok. E 600 vezes 2, 1.200. Ok. Então, 600 que multiplica a raiz de 3 mais 2, e isso está na letra E, né? Que é o mesmo que 600 que multiplica 2 mais raiz de 3, né? Só está trocando a ordem dessa soma aqui, e isso não interfere. Letra E. Ok? Para fechar o vídeo aqui, aproveitando, né, que ficou um espaço, eu vou refazer. Então, o exercício já está pronto, tá? Fiz da maneira aí mais típica, né, mais convencional.
E agora eu vou refazer esse exercício através de um outro raciocínio. Aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 600, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y, e eu preciso do x e do y. Então essa forma que eu vou estabelecer de resolução aqui, ela se baseia em duas afirmativas, ou duas conclusões, duas regras, que o cateto oposto a 30 graus, ele é a metade da hipotenusa, hipotenusa sobre 2. E o cateto menor, aliás, o cateto maior é sempre oposto a 60 graus. O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. E o cateto menor é oposto ao ângulo menor, que é 30 graus. Então vou usar essas duas premissas aí. Então primeiro, ó, o cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Quem é que está oposto a 30 graus? O 600. Então 600 é metade da hipotenusa. Então aqui 600 é metade da hipotenusa. Como o y é a hipotenusa, então o y tem que ser o quê? Tem que ser o dobro de 600. E logo de cabeça eu consigo verificar que y é 1200. Né? E aí fecha com a minha resposta aqui. Ó. Por quê? Mais uma vez, porque o cateto oposto a 30, que é o 600, tem que ser metade da hipotenusa. Para que 600 seja metade da hipotenusa, a hipotenusa y tem que ser 1200. Fechou. E o x, o que o x é? O x ele é o cateto maior, ó, porque ele está oposto ao outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 60. Então o cateto maior, que é o x, é igual ao cateto menor, que é o 600, vezes raiz de 3, da regra, ó, vezes raiz de 3. Então está aí o x, 600 raiz de 3, que foi o que eu obtive aqui também, ó, 600 raiz de 3. Então se eu usar essas duas premissas aqui, eu consigo, de certa maneira, atalhar, né, consigo abreviar a resolução, ok? Então aí eu fiz das duas formas para ti. Espero que isso tenha te ajudado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.